Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini após o empate do Vitória em 2-2 com o CRB pela estreia da Copa do Nordeste. Professor, nosso primeiro jogo na Copa do Nordeste, rumo ao Hexa, né? Esse é o sonho da torcida do Vitória. Depois de muitos anos, o Vitória quer voltar a protagonizar em uma final da Copa Regional. E apesar do placar, o que eu vinha conversando com o pessoal na transmissão é que o Vitória ainda não perdeu fora de casa. E isso é sim um grande diferencial. Pontuamos contra a Juazeirense, 3 pontos, 4-1. E aqui no CRB a gente sabia que seria um jogo muito difícil no Repelé. E conseguimos o empate e quase a virada. Chegamos muito perto. Qual a expectativa que fica? O Vitória vai ter apenas 3 jogos fora de casa. Você acha que é uma vantagem ter esses 4 ao nosso favor no Barradão, pelo menos numericamente? Bom, boa noite. Nós sabíamos da dificuldade que seria o jogo aqui, isso é até redundante falar. A gente sabe que enfrentar o CRB aqui em qualquer circunstância é um jogo sempre muito difícil, muito corrido. Você vê que foi um jogo muito aberto, né? Chances claras aí para os dois lados, detalhes que definiram aí os placares. Nós tivemos outro ponto positivo que eu enalteci logo depois da partida com os meus atletas foi a força de sair atrás do placar por 2 vezes e ter a maturidade e o equilíbrio para buscar, né, o empate e criar chances reais na cabeçada do Janderson, na situação do Mosquito, que eu até fiquei na dúvida do pênalti, e outras situações que nós poderíamos ter virado a partida e saído daqui com a vitória. O Vitória, pela sua grandeza, lógico, é óbvio que ele sempre vai jogar para vencer, né? E mais uma vez a gente enaltece, né, a luta desses atletas, porque nós tivemos um jogo muito difícil no Barradão pelo Campeonato Baiano, onde nós conseguimos o empate no último minuto, então nós fizemos muita força, né, e nós não estamos nem tão preparados ainda para a tamanha força que a equipe vem fazendo, então eu preciso valorizar com erros, com acertos, com todo o processo que está sendo esse início de temporada muito desafiador. E desse último jogo para cá nós praticamente não treinamos, nós fizemos só trabalhos em vídeo, em movimentações dentro daquilo que nós imaginávamos que pudesse resguardar um pouco mais a equipe fisicamente. Foi até a opção pelos 3 zagueiros, pensando num menor desgaste físico, num melhor duelo, numa equipe um pouco mais compacta para a gente tentar fazer um pouco menos de força e poupar os atletas para a gente poder, quando tiver a bola, os comportamentos nossos com a bola serem mais efetivos, né, mais eficientes. Então, são estratégias e, enfim, o panorama ele é positivo, né? A gente está no caminho, isso que você citou é muito importante, não perder, somar sempre, né? Ainda mais no início de temporada onde não consegue se treinar, nem a parte física, nem a parte técnica. Aconteceram muitos erros de ajustes, de encaixe, de linha, coisas que não é habitual da equipe do Vitória, que nos acompanha desde a nossa retomada do ano passado, mas é natural, é perfeitamente compreensível pelo início da temporada. Tiago, boa noite, Matheus Guimarães da Rede Gazeta de Rádios. Um jogo muito competitivo, 2-2, um lá e cá em muitos momentos, muita correria nos contra-ataques, mas qual foi a principal dificuldade que o CRB do Humberto Louser colocou contra o Vitória do Thiago Carpini aqui no estádio Repelé? O que era imaginado, né? Jogou um pouco mais o nosso erro, eu acho que o gol saiu muito rápido, isso facilitou um pouco a equipe do CRB, apesar que mesmo com o resultado favorável, o CRB baixou um pouco mais as linhas, talvez pela imposição do Vitória em controlar o jogo, em continuar de uma maneira organizada, ficando com a bola, rodando, tentando encontrar os espaços e as transições, né, que uma arma forte do CRB. Eu acho que se preparou para isso, para jogar no nosso erro, né, não teve muito a bola como o Vitória teve, pelo menos na minha concepção. Jogadores de velocidade como o David e Léo Pereira, justamente para explorar essa transição. Anselmo Ramon, que é um exímio finalizador, é um cara que quando sai para flutuar, fazer as paredes, sempre cria situações. Então, essas são as dificuldades que nós imaginávamos encontrar e que nós realmente encontramos na partida de hoje. Tássio Caldas, do canal Meu Vitória e canal do VG. Nesse início de temporada, Carpini, você já deu oportunidade a todos os seus 3 goleiros, tendo o Lucas Arcanjo estreado hoje. Com 5 competições garantidas, como você pensa em fazer a escolha pelo titular? Por meritocracia ou fará um rodízio? Bom, eu acredito na meritocracia. Eu acho que o goleiro ele precisa estar sempre jogando, né, atuando, e essa do rodízio dos goleiros não é uma coisa que me agrada muito. Posso mudar ou não, mas não é a minha ideia. Nós precisamos definir, temos hoje a condição de ter 3 grandes goleiros, né? Acertamos aí com o Alexandre
sem dúvida, fez a primeira partida fantástica, depois o Gabriel dispensa comentários e o Arcanjo também. Então, estamos muito bem servidos e dentro disso a seleção é natural, cada um vai ocupando o seu espaço, né? É um novo ciclo, é uma nova história e eu acredito que essas coisas elas vão ser definidas assim, o primeiro, o segundo e o terceiro goleiro. Claro que vão ter oportunidades e vai se jogar, não vai ser um goleiro que vai jogar o ano todo, mas dentro disso nós precisamos definir, até porque isso gera uma segurança defensiva, isso gera um entrosamento melhor, né? Ainda mais num trabalho onde nós usamos muito a construção com os goleiros, então acho que isso é muito importante também. E nós não temos pressa para definir isso, nós estamos oportunizando e tentando ser o mais justo possível com todos eles. Nadson Barbosa, do site Meu Vitória. Carpini, gostaria que você falasse sobre o volante Ricardo Hiller, que demonstra uma certa dificuldade em jogar de maneira vertical, de arriscar, dando a impressão de um futebol burocrático e sem intensidade. Não só nesse início de ano, mas desde quando chegou ao Vitória. Como ele contribui em seu esquema de jogo? Eu acho que se você falar de um futebol não tão vertical, com passes onde quebra-se linhas, para esse ano eu concordo. E é perfeitamente compreensível para o início de temporada, onde o atleta apresentou aqui dia 8 e hoje é dia 21, se não me falha a memória, é isso? 21, e nós já fizemos 4 jogos. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para cobrar demais esses atletas. Em relação ao passado, eu não acho um futebol burocrático. O Hiller é um cara que me agrada muito, a característica dele. É um cara que tem muita facilidade de circular a bola, é um volante que está sempre preenchendo bem os espaços, ele tem uma função que poucos observam, talvez, como ele corrige os espaços. Ele é o responsável de corrigir espaço do Ronald, espaço da linha defensiva, ele fazer o encaixe entre lateral e zagueiro, ou seja, ele é o carregador de piano. E talvez não seja um cara tão vistoso assim para o torcedor, mas dentro do nosso esquema ele é um cara muito importante e uma qualidade de passe ele tem muito boa, uma bola longa muito boa. Isso vai evoluir durante a temporada com a melhor condição física dele. Outra coisa que ele tem de bom e hoje demonstrou em uma finalização de fora da área, e eu tenho estimulado isso muito mais para que ele faça com mais frequência, porque ele também tem essa capacidade. Então, é um cara muito, muito importante no nosso contexto. Guma Guedes, da Itapuã FM, do Panorama Rubro-Negro. Carpini, em algum momento você pensou em voltar para o segundo tempo sem os 3 zagueiros, mesmo Vitória tendo terminado melhor os 45 minutos iniciais, com várias chances de virar o placar? Na verdade, eu pensei até em iniciar sem os 3 zagueiros. A gente tá fazendo um pouco dessa variação, não é o que eu quero para o momento, mas é o necessário. Com as 2 linhas ali para marcar sem a bola, quando não se tem um terceiro zagueiro, sacrifica muito os lados, né? Os beiradas eles têm que cumprir muita função, os volantes eles percorrem o espaço maior, os 2 homens da frente se alternam entre marcar a saída dos 2 zagueiros e o volante que joga por dentro. Então, eu estou tentando criar situações para facilitar esse jogo para eles no início de uma temporada onde eles ainda não atingiram né, o ápice físico, técnico. Então a gente, dentro disso, cria umas alternativas sem deixar de ser ofensivo, porque às vezes um sistema com 3 zagueiros dá uma falsa sensação de que é um time defensivo, onde você tem laterais como Claudinho, Raul, Esteves, Hugo, que dão muita profundidade, jogadores que conseguem, por vezes, fazer ali a função de atacantes com muita qualidade e eficiência. Foi até assim que saiu o nosso primeiro gol, numa jogada bem trabalhada do Claudinho. Então, a gente procura encaixar dentro de cada circunstância e ainda levando em consideração muito o aspecto físico. É mais um jogo que eu pouco consegui mexer na parte tática. O Fabrício já era programado, o William foi a parte física, o Claudinho sentiu câimbras, o Hiller também já era programado. Então, às vezes você tem uma mexida para você tentar fazer alguma coisa. Aí nós vamos chegar ao momento de poder ter as 5 trocas para tentar criar situações e fatos novos para vencer as partidas. Ítalo Oliveira, do Arena Rubro-Negra. Carpini, Claudinho e Esteves foram os destaques ofensivos do time. Você analisa a performance dos dois e pensa em manter a formação com os 3 zagueiros para priorizar a ofensividade dos atletas? Eu acho que dá para a gente ter a ofensividade dos dois, mesmo com a linha de 4. Como eu disse, eu gosto, nunca eu gosto mais, mas é um sistema que nós estamos muito habituados. Nós terminamos o ano intercalando um pouco isso ano passado. Pode ser que tenha algumas outras variações durante a temporada. Eu acho que é necessário em cima de cada jogo, a gente não ficar engessado em cima de um sistema e tentar dentro de cada sistema, independente da plataforma escolhida, tirar o melhor das características individuais de cada um desses atletas. Fábio Almeida, do canal PH da Notícia. Carpini, observei muitas cobranças suas no setor esquerdo, principalmente sobre Lucas Esteves.
O que não te agradou até os 26 minutos, quando o Vitória começou a ser mais perigoso constantemente? O nosso encaixe sem a bola, né? O momento de saltar ali para fazer a pressão, acho que o Lucas estava tendo uma dificuldadezinha no time, aí também eu levo de novo para a condição física ainda do atleta, o ritmo de jogo, o momento de pressionar, o momento de guardar um pouco mais a linha, de tirar o passe de dentro, enfim, algumas situações assim. Mas a gente faz o nosso papel ali de tentar ajustar, corrigir, cobrar, porque é o meu jeito, eu tô aqui para isso, eu vou sempre estar cobrando todos os atletas de maneira muito igual e muito direta, porque é assim que nós evoluímos, com cobrança, com metas, com responsabilidades. Mas eu entendo que até mesmo para o atleta, não só levando em questão o aspecto físico, nós não treinamos do último jogo para isso. Nós mudamos o sistema de jogo e não treinamos, fizemos apenas vídeos e recuperamos atletas. E hoje aqui, quarta-feira à noite, a gente chega em Salvador amanhã no final da tarde e na sexta-feira já é véspera de jogo. E aí, quando eu vou treinar? Não tem como treinar. E aí o torcedor, talvez, aí que eu peço ainda a paciência, o torcedor não vai ver as melhores jogadas combinadas, o melhor padrão coletivo, erro zero, as linhas compactas, um time perfeitamente ajustado, sem treino, e início de temporada. E, enfim, são os nossos desafios e o importante é conseguir ajustar, melhorar e sempre pontuando. Para finalizar, Gabriel Galindo do canal do Dinâmico. Carpini, apesar do início da temporada e bom desempenho do goleiro adversário, qual a sua opinião em relação à tomada de decisão no último terço, visto que o Vitória teve 14 finalizações e algumas claramente poderiam ter uma melhor definição? Eles são detalhes que eles vão melhorar, né? À medida que a condição física aprimora, o cognitivo, tudo melhora junto, né? Mas eu ressalto mais uma vez o Janderson fazendo gols, participando, teve uma finalização também de cabeça que ele poderia ter feito o terceiro gol, mas estava bem posicionado, fez o movimento correto, ou seja, um atleta que por certo momento foi muito perseguido, né, tipo cobrado, perseguido não é a palavra, mas talvez cobrado, e é natural. Vitória é uma camisa pesada, é um time de massa, é um time de história e todos são cobrados, eu e todos os atletas. Mas a gente vale ressaltar que por mais que as coisas ainda não saíram de total eficiência na parte ofensiva, o volume, as criações, e ele terminou o ano muito bem e volta também com uma boa perspectiva, né? Já fazendo 2 gols na temporada. Foi assim também com o Alejandro, espero que seja com o Mosquito, com o Carlinhos, com o Rato, com os atletas que ainda vão chegar, com o Osvaldo, enfim. A gente tem algumas boas opções ali que nós podemos ainda, com um pouco mais de tempo, extrair ainda mais capacidade individual e efetividade desses caras da frente. Entrevista coletiva com o professor Gel Carpini encerrada.